Você está em casa, numa tarde comum. O celular vibra. Você olha e vê uma notificação do banco. Algo mudou. O saldo está diferente. Se hoje, neste exato momento, uma transferência anônima de 10 milhões de reais caísse na sua conta, o que você faria? Não responda rápido. Respire. Pense, porque essa resposta pode revelar algo que vai mudar a sua vida inteira. Esse é o teste da riqueza. O teste que decide se você está pronto para receber muito ou se esse muito vai destruir você. E eu já te adianto, a maioria falha nesse teste, mas todos deveriam conhecer. O teste que poucos passam. Deixa eu te contar a história de Jack Whittaker. Ele ganhou 314 milhões de dólares na loteria americana. Maior prêmio individual da época. 5 anos depois, estava arruinado. Perdeu família, amigos, empresas, reputação, tudo. E sabe qual foi o problema? Ele nunca foi testado antes. Nunca teve a chance de aprender a administrar muito. Começando com pouco. Você pode pensar, mas isso é lá fora, com loteria, aqui é diferente. Não é. Estudos mostram 70% dos ganhadores de grandes prêmios, em qualquer lugar, ficam sem nada em até 5 anos. Porque administrar muito exige algo que não se compra, mentalidade treinada. E aqui vai a parte dura. Talvez você esteja hoje no mesmo risco. Se hoje, com o que você tem, você já sente dificuldade de controlar seus gastos, já se perde em compras impulsivas, já procrastina investimentos ou evita encarar suas finanças de frente, imagine multiplicar isso por 1000. O que hoje é um pequeno vazamento no seu bolso, com muito dinheiro, vira uma torneira aberta, jorrando para fora sem controle. E não se engane, o problema não é o tamanho do cheque, é o tamanho do recipiente. Se o seu recipiente mental é pequeno, a abundância transborda e se perde. É por isso que vemos histórias repetidas. Herdeiros milionários que destroem empresas da família, atletas que ganham fortunas e acabam falidos, artistas que no auge viviam como reis e hoje mal pagam as contas. E aqui está o ponto-chave. Administrar muito exige 3 coisas que ninguém pode dar para você. 1. Autocontrole, para dizer não, quando todos esperam que você diga sim. 2. Visão de longo prazo, para resistir à tentação de gastar tudo agora. 3. Propósito maior que o próprio conforto. Porque quando a riqueza serve apenas para você, ela se torna um peso. A Bíblia é clara. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16:10. E aqui vai algo que poucos falam. O teste começa muito antes de você ver os milhões. Começa quando você recebe o primeiro aumento de salário, quando fecha a primeira venda grande e quando sobra um pouco no fim do mês. A forma como você lida com esses pequenos excessos é um ensaio para o dia em que a abundância bater à sua porta de verdade. Então me diga, se hoje sobrassem R$ 500 no seu mês, você saberia exatamente para onde enviar esse dinheiro? Ou ele sumiria sem deixar rastro? Riqueza é um estado interno. Antes de você ter muito na conta, precisa ter muito na mente. Salomão pediu sabedoria antes de pedir riqueza. Resultado, recebeu ambos. Imagine se fosse ao contrário. Imagine receber abundância sem sabedoria. É como colocar um motor de Fórmula 1 num carro de brinquedo. Ele vai se destruir. E eu te pergunto, se Deus derramasse abundância sobre a sua vida hoje, você multiplicaria ou desperdiçaria? A verdade é que muitos pedem prosperidade, mas não pedem preparo. Querem o prêmio, mas não o processo. E o processo, meu amigo, é o que constrói as bases para que a riqueza não seja apenas uma visita passageira, mas uma moradora permanente na sua vida. Por isso, antes de pedir a Deus um valor, peça a Ele a capacidade de multiplicar qualquer valor. Antes de orar por uma promoção, ore por discernimento para investir
e administrar bem o que virá. Pense em José, lá no Egito. Antes de se tornar o segundo homem mais poderoso da nação, ele passou por cárcere, traição e humilhação. Cada etapa foi um treino de caráter e visão. Então, quando chegou a fartura, ele sabia exatamente o que fazer. E aqui vai um ponto que poucos entendem. A abundância não vem para mudar sua vida. Ela vem para ampliar o que já existe na sua vida. Se você é grato com pouco, será grato com muito. Se é generoso com pouco, será generoso com muito. Mas se é ansioso, desorganizado e consumista com pouco, a abundância vai transformar isso num problema gigantesco. Por isso, a primeira conta bancária que você precisa encher é a conta da sua mente e do seu espírito. E sabe como se faz isso? Alimentando-se de conhecimento financeiro, cercando-se de pessoas que vivem os princípios que você quer alcançar, mantendo seu coração firme nos valores eternos, para que o dinheiro nunca se torne o seu senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. E se você não o colocar no lugar certo, ele vai colocar você no lugar errado. Os 5 sinais de que você está pronto para muito dinheiro. Sinal 1. Você já administra bem o pouco que tem. Se hoje você não sabe exatamente quanto entra e quanto sai, como vai lidar com milhões? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Sinal 2. Você entende que dinheiro é semente? O agricultor não come todas as sementes. Ele planta parte para ter mais amanhã. Pessoas prontas para a riqueza não pensam só no agora. Sinal 3. Você já venceu o impulso da compra emocional. Se cada aumento de renda gera um aumento automático de gasto, você ainda não está pronto. Rico de verdade pensa: como esse dinheiro pode trabalhar por mim? E não o que eu posso comprar agora. Sinal 4. Você pensa em gerações. Pobre pensa no fim do mês, rico pensa no fim da década. Milionário pensa no legado para filhos e netos. Sinal 5. Você separa para servir. Prosperidade que não abençoa outros não é prosperidade plena. E sem generosidade a riqueza vira prisão. Esses 5 sinais são como um checklist espiritual e mental. E o mais importante, eles não aparecem de um dia para o outro. Eles são cultivados, porque a prontidão para administrar muito dinheiro não é fruto da sorte. É fruto de treinamento diário. Se você administra bem o pouco, você está provando para Deus, para si mesmo e até para o próprio dinheiro, que é digno de receber mais. É como se dissesse: eu sei cuidar, pode confiar em mim. Se você vê o dinheiro como semente, você entende que cada real pode gerar outro real. E aí, seus gastos deixam de ser emocionais e passam a ser estratégicos. Se você venceu o impulso da compra por emoção, você já percebeu que o prazer imediato é inimigo da liberdade financeira. E acredite, a disciplina de hoje é o luxo de amanhã. Se você pensa em gerações, você está construindo algo que vai muito além da sua vida. Isso é a essência de quem constrói impérios duradouros. Se você separa para servir, você entende que dinheiro é ferramenta, não trono. Ele deve abençoar, gerar oportunidades, abrir portas para outros. E aqui está a pergunta que não quer calar. Se hoje a sua vida fosse multiplicada por 10 em renda, bens, responsabilidades, isso te traria paz ou confusão? Se a resposta for paz, você está no caminho. Se a resposta for confusão, é hora de treinar. O lado sombrio da riqueza. Dinheiro amplifica quem você já é. Se você é disciplinado, generoso e focado, o dinheiro vai multiplicar isso. Se você é impulsivo, orgulhoso e egoísta, ele vai multiplicar isso também. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que prosperaram e se perderam. Por quê? Porque não estavam prontas para a tentação do poder. Pense, se o dinheiro amplificasse seus defeitos de hoje, você se orgulharia do resultado?
Esse é o lado que quase ninguém quer falar quando o assunto é prosperidade, porque é muito mais agradável imaginar o dinheiro como solução de todos os problemas, do que encarar o fato de que ele também pode ser o catalisador das nossas quedas. O dinheiro é como o fogo. No fogão, ele cozinha o alimento e sustenta a vida. Fora de controle, ele incendeia e destrói tudo pelo caminho. Foi assim com o jovem rico que procurou Jesus. Ele tinha posses, mas não tinha liberdade em relação a elas. Quando Jesus pediu que ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele foi embora triste. Não porque o pedido era impossível, mas porque o dinheiro era seu senhor. E é aqui que muitos tropeçam. Acham que só os muito ricos correm esse risco. Mas não, a idolatria ao dinheiro pode existir mesmo quando ele é escasso. A diferença é que quando ele se multiplica, o apego também se multiplica. A tentação do poder é silenciosa. Ela começa quando você acredita que está acima das regras. Ela cresce quando você começa a medir seu valor pelo saldo da conta. Ela se fortalece quando você passa a usar o dinheiro para controlar pessoas ou provar algo a quem não acredita em você. É por isso que antes de Deus confiar muito a alguém, ele testa o coração dessa pessoa. Não é só sobre competência. É sobre humildade, domínio próprio e clareza de propósito. Se a sua identidade está firmada no que você tem, prepare-se. O dia em que você perder, você também vai perder a si mesmo. Mas se a sua identidade está firmada em quem você é em Deus, o dinheiro será apenas uma ferramenta, nunca o seu dono. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: como eu me preparo para que o dinheiro, quando vier, não me destrua? O treinamento diário para passar no teste. Exercício 1. Controle total do que entra. Separe 10% para doações, 20% para investir, 60% para viver, 10% para se desenvolver. Se não consegue fazer com pouco, não fará com muito. Exercício 2. Planejamento de longo prazo. Escreva suas metas para 1, 5 e 10 anos. Se amanhã um valor alto entrasse, você já teria destino para cada centavo. Exercício 3. Blindagem mental. Reduza conteúdo que reforça a escassez. Alimente sua mente com provérbios, livros de finanças e histórias de superação. Exercício 4. Riqueza em silêncio. Aprenda a prosperar sem precisar provar nada para ninguém. Isso protege você e seus resultados. Exercício 5. Revisão semanal de finanças. Reserve um momento fixo na semana para olhar suas entradas, saídas e investimentos. Não é sobre paranoia, é sobre consciência. Quem olha para onde o dinheiro vai, descobre onde ele escapa. Lembre-se, descuido com centavos é o ensaio para perder milhões. Exercício 6. Teste de generosidade espontânea. De tempos em tempos, pratique dar sem esperar nada em troca. Isso treina seu coração para que o dinheiro flua e não se torne uma âncora de apego. A generosidade voluntária é um antídoto contra a ganância. Exercício 7. Treino de paciência financeira. Quando sentir vontade de fazer uma compra grande, espere 72 horas. Nesse tempo, avalie se é realmente uma necessidade ou apenas um impulso. Essa simples espera já salvou fortunas e revela se você está no controle ou se o dinheiro está controlando você. Exercício 8. Registro de gratidão diária. Antes de pedir mais, agradeça pelo que já tem. Anote diariamente 3 coisas pelas quais você é grato. A gratidão cria a mentalidade de abundância e abre espaço para receber mais. O teste da riqueza não é aplicado quando você já tem muito. Ele é aplicado todos os dias, na forma como você trata cada centavo, cada oportunidade e cada decisão. E quando você vive nesse treinamento contínuo, algo poderoso acontece. Você deixa de temer a abundância. Você deixa de idolatrar o dinheiro. Você se torna um canal confiável para que ele passe por você. Abençoe outros e continue crescendo.
Como diz Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O que Deus te confiou hoje é o seu campo de treinamento para o amanhã. A pergunta é: você está cuidando bem desse campo? Histórias de quem passou no teste. Pense em José no Egito. Ele administrou fartura e escassez com sabedoria. Ele não desperdiçou no tempo de abundância. Guardou, multiplicou e salvou nações. Outro exemplo é o de Daniel. Mesmo jovem, longe da sua terra, cercado por luxos e tentações, ele manteve seus princípios. Recusou a comida do rei, não porque fosse ingrato, mas porque sabia que sua força vinha da obediência a Deus. Mais tarde, administrou impérios e influenciou reis, sem jamais comprometer sua integridade. E há também histórias que não saem na mídia, mas que acontecem todos os dias, como a de um pedreiro que por décadas separou parte do salário, investiu em terrenos e construiu casas para alugar. Hoje ele vive de renda, sem ostentação, ajudando a família e apoiando causas sociais. Ninguém diria que ele é rico, olhando apenas seu estilo de vida, mas sua liberdade financeira é prova de que ele passou no teste. Essas pessoas não ficaram esperando a grande chance cair do céu. Elas entenderam que o teste da riqueza é diário e que a abundância só é segura quando encontra mãos treinadas e um coração firme. Lição clara: riqueza sem preparo é peso. Riqueza com preparo é poder para transformar vidas. E talvez hoje você esteja no seu próprio Egito, trabalhando, economizando, plantando, mas sem ver ainda a colheita total. Se for fiel agora, quando o tempo da abundância chegar, você não vai se perder. Vai multiplicar, vai influenciar e vai deixar um legado. Porque no fim das contas, o teste não é sobre ter muito. O teste é sobre estar pronto para quando o muito chegar. Se eu te desse 10 milhões agora, você teria um plano detalhado para cada real? Ou gastaria no impulso? Se a resposta for eu não sei, esse é o sinal. Você precisa começar a se preparar agora. Não espere a oportunidade para só então aprender. E a oportunidade virá. Se você hoje vive perdido com pouco, viverá perdido com muito. Se hoje é guiado por medo, será guiado por medo com dígitos a mais. Mas se hoje é guiado por sabedoria, disciplina e fé, o dinheiro só vai multiplicar o impacto da sua vida. O mundo está cheio de histórias de pessoas que receberam muito antes de estarem prontas e perderam tudo. Mas também está cheio de exemplos de homens e mulheres que, quando a porta se abriu, estavam tão preparados que não apenas prosperaram, mas mudaram destinos. O teste da riqueza está acontecendo agora mesmo. Ele não começa quando você recebe. Ele começa quando você decide como viver com o que já tem. Então, se hoje você cuida bem, investe bem, doa com propósito e mantém sua mente alinhada à palavra, você está mandando uma mensagem clara para Deus. Senhor, pode confiar mais. Eu já passei no teste com o pouco. E quando esse dia chegar, você não vai precisar correr para aprender. Você apenas vai colher o que já vinha plantando. Porque riqueza de verdade não começa no bolso, começa no coração. O teste da riqueza não é sobre provar algo para os outros. É sobre mostrar para Deus e para você mesmo que você sabe administrar, multiplicar e abençoar. Então, agora que você ouviu tudo isso, responda para si mesmo. Você está vivendo de forma a passar no teste? Ou está deixando o depois decidir o que deveria ser decidido agora? Não é a quantidade que define o resultado. É a forma como você lida com cada recurso que Deus já colocou em suas mãos hoje. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Isso não é só uma promessa, é também uma instrução. Se a riqueza que você deseja vier para multiplicar paz, propósito e generosidade, ela será uma bênção. Mas se vier para alimentar orgulho, competição e desperdício, ela será um fardo. Meu desafio para você é simples.
A partir de hoje, viva como quem já é responsável por muito. Gaste com consciência, invista com visão, doe com alegria e todos os dias alinhe seu coração com a fonte da sua prosperidade. Agora, eu quero ouvir de você. Quais desses sinais que falamos hoje você já vive? E qual você vai começar a treinar a partir de agora? Escreve aqui nos comentários. Eu mereço sabedoria e riqueza. E não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui toda semana eu trago estratégias, princípios e histórias para você prosperar com sabedoria e construir um legado duradouro. Porque riqueza de verdade não é sobre quanto você tem, é sobre quem você se torna no processo. E se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado e até o próximo vídeo.